Malaquias 3:13 diz assim: o Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que é que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou manda ou vestir, ou roupas de luto para mostrar que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos e felizes, e a gente vê tudo certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, Ele não os castiga. Então, os que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e ele escutou com atenção, e estavam dizendo, e na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitaram a Deus e o adoraram. Versículo 17. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo quando chegar o dia que estou preparando, e eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão dos filhos e ele obedece. E mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e as pessoas más, entre os que servem e os que não me obedecem. Na outra tradução diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Malaquias, ele escreve para o povo de Israel e principalmente para o povo de Levi, os sacerdotes do templo. Mas antes de começar a falar da palavra, eu queria trazer uma breve reflexão do nosso dia a dia. Todas as famílias, geralmente, a maioria das famílias, ela tem, os pais, eles têm mais de um filho. No Brasil é comum as pessoas terem 2 filhos. E nós já não deparamos com situações onde um filho é obediente e o outro filho é desobediente. E o pai tem prazer de fazer o bem mais ao obediente do que ao desobediente. O pai tem mais prazer, não que ele não faça, sempre ele dá os dois, mas a um ele dá com prazer, a um ele faz com prazer, a um ele se alegra, ele se agrada, porque o filho que ele tem, ele se dedica mais, ele faz a vontade do pai. Então o povo de Israel estava se queixando de Deus, porque estava com ciúme do ímpio, porque o povo estava fazendo o que era correto, o povo estava ali cuidando da vida santa, cuidando das coisas de Deus, obedecendo a sua palavra, fazendo as coisas conforme a palavra de Deus mandava, e o ímpio não estava fazendo. No entanto, o ímpio prosperava, o ímpio tinha as coisas, o ímpio vivia bem, o ímpio estava feliz, o ímpio estava lá abastado, o ímpio estava vivendo uma vida regalada, e eles estavam ali padecendo, e eles disseram: é inútil, Senhor, servir a Ti, é inútil obedecer ao Senhor, é inútil fazer a Tua vontade, se o ímpio tem a mesma coisa que a gente. E eles ainda blasfemam contra Ti, o Senhor não faz nada, o Senhor não castiga ninguém. E eles estavam reclamando de Deus. Então Deus usa Malaquias para exortar o povo a respeito desse caos, dessa contenda entre eles. E eles se reuniram. Por que se reuniram? Porque eles observavam a vida das pessoas que viviam lá fora. Eles observavam a vida das pessoas que estavam ali vivendo. E eles viam os amorreus, os filisteus, eles viam os amonitas, eles viam o povo que não era um povo escolhido de Deus, vivendo uma vida boa. Tinha terra boa para plantar, tinha um gado bom, tinha casa boa, eles tinham tudo. E o povo de Israel, no entanto, estava passando por dificuldades. Mas eles não entendiam que Deus estava guardando o dia do juízo. Eles não entendiam que Deus estava ali trabalhando por outro propósito. Deus estava zelando de outra situação. Deus estava preparando o povo para algo muito grande, porque haveria um dia do juízo. O povo de Israel já tinha tido sua chance. O povo de Israel, ele quando saiu do Egito, teve a chance de servir a Deus e não serviram. Passaram 40 anos no deserto, depois entraram na terra prometida, mas morreram muita gente, a maioria deles no deserto.
Os que entraram depois que Josué morre, eles novamente fazem besteira e Deus pune eles. Aí vem Otoniel, outro juiz, e eles continuam, toda vez que levantavam um juiz, eles se consertavam e erravam de novo. E sempre foi assim. Novamente, depois de passados muitos anos, eles pedem um rei, brigam por um rei, pedem um rei, e Deus dá Saul a eles. Israel continuou no caminho. Daqui a pouco Israel novamente desvia do caminho. Deus levanta outro rei, Davi. Davi também, caminhando com o povo desvia do caminho. Aí Deus vai lá, Davi conserta Davi. Aí vem, Davi morre, deixa Salomão. Salomão desvia do caminho. E o povo sempre tropeçando na presença de Deus. Sempre tropeçando. Depois desse tempo, vem o exílio na Babilônia pela desobediência do povo. O povo passa 70 anos dentro da Babilônia. Deus usa Ciro II para libertar o povo. E lá dentro da Babilônia teve muitos feitos de Deus. Eles viram lá Daniel ser jogado na cova dos leões. Eles viram lá Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Eles viram tudo e mesmo assim te desviava do caminho do Senhor. Porque o povo de Israel estava focado no material, somente nas coisas que estavam ali presentes. Eles não conseguiam ver o futuro. Eles não conseguiam ver lá para frente. E mais uma vez Deus começa a levantar os profetas. Vem o tempo de Esdras, o tempo de Neemias. Aí Deus reconstrói os muros de Jerusalém. O povo volta para casa. O povo novamente transgride e começam os problemas. E vem problemas. E o povo vivendo um dia atrás do outro. Até que o povo perde mais uma vez sua liberdade para os romanos. Perde. E vira uma província romana. Israel deixa de ser nação e vira uma província romana. E quando Israel deixa de ser nação, novamente o povo começa a sofrer. Começa a sofrer. E vem o tempo de Cristo. E Cristo prega a graça e o juízo. E o povo não consegue ver. Mas antes disso, Malaquias, Zacarias, Ageu, Oséias, Abacuque, todos eles pregaram arrependimento. Todos eles pregaram redenção. Todos eles pregaram um reino futuro. Isaías foi o primeiro a profetizar que o Messias viria. Isaías foi o primeiro a pregar que Deus não tinha mais um plano de prosperidade para esse povo. Deus tinha um plano de salvação espiritual. Isaías começou a pregar que o povo precisava se arrepender. E aí vai, todos os profetas, eles vão pregando a mesma linha, falando do Cristo, do dia do juízo, do dia que Deus iria fazer diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que obedece e o que não obedece. E aí chega em Malaquias. Malaquias, mais uma vez, começa a exortar o povo falando da mulher da mocidade. E Malaquias fala, depois fala da fidelidade com os dízimos e oferta, porque naquele tempo ainda existia o sacerdócio no templo. Mais uma vez o povo começa a olhar para o material e começa a murmurar contra Deus e começa a dizer que é inútil servir ao Senhor. É inútil. A gente está aqui, a gente está caminhando dentro da lei, vivendo segundo o livro de Moisés, vivendo, praticando a lei, e o ímpio não faz nada disso, e o ímpio está aí, vivendo. O ímpio tem tudo o que é bom. Aí Deus fala do juízo, que outra vez haveria a diferença. E ele chega no versículo 13 e diz assim: olha, o Senhor diz, vocês falaram mal de mim e ainda perguntam o que foi que falamos contra ti. O povo é sarcástico, o povo é cínico. Eles sabem que estão errados, eles sabem que estão fazendo o que é errado, eles sabem que não estão vivendo segundo a promessa de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus, mas eles questionam. O que é que a gente fez contra o Senhor? A gente fez o que para o Senhor só abençoar o ímpio e deixar a gente sofrer? Ele faz a pergunta. E aí no versículo 14 você vai ouvir dizer: vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor manda. Não vale a pena a gente se vestir de panos, de roupas de humilhação, como Joel fez. Não vale a pena a gente se humilhar, a gente pedir perdão. Por quê? Porque o perdão que eles estavam pedindo não era de arrependimento, era de remorso. Era interessado, porque estava faltando as coisas para ele. Não era um perdão porque eles queriam ser redimidos com Deus. Eles queriam somente que Deus derramasse bênçãos materiais.
queriam prosperidade, eles estavam preocupados com isso. Tanto que eles estavam observando a vida do ímpio. Já viu aquela vizinha invejosa? Que ela fica olhando a vida da vizinha para ver o que ela compra? Era assim que eles estavam. Ele olhava qual é o carro que o vizinho compra, qual é a casa que a vizinha tem, qual é a roupa que ela usa. Eles estavam olhando isso. O que é que o ímpio tinha e o que é que eles tinham. Estavam comparando o poder que o Deus de cada um tinha para abençoar e não para salvar. Então Malaquias vem e abre os olhos dele e diz assim, olha, ele fala, versículo 15, e é fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê tudo dá certo para os maus. Ele fica dizendo assim, olha, a gente está vendo tudo que os maus fazem dá certo. Eu vou abrir um parêntese aqui para fazer um comentário e aplicar essa palavra antes que a gente entre aqui no outro texto. Hoje não é diferente não. Nós temos os mesmos defeitos do povo de Israel. A gente olha e a gente vê a mesma situação. Quantos cristãos que servem a Deus, que são fiéis, estão vivendo melhor do que o povo do mundo? Você vê o povo do mundo tudo vivendo no luxo, vivendo com a vida tranquila, tudo dá certo. Abre uma empresa, prospera. No casamento deles lá, eles vivem lá curtindo a vida, fazem tudo de bom, vive sorrindo, fazendo farra, e ainda tem. Eu canso de ver o irmão lá se humilhando ao gerente, e o cara que não é crente chega lá, entrar pela porta do fundo, senta lá com o gerente e o outro esperando. A gente vê isso. A gente vê as pessoas hoje. Só que aí o que acontece? Satanás quer que a gente pense da mesma maneira que o povo de Israel, dizendo assim, olha, é inútil eu ser crente, é inútil eu buscar Deus, porque eu busco a Deus e as pessoas que não buscam estão vivendo bem e a minha vida está um inferno. A minha vida é só provação, só dificuldade, só luta. Tudo que eu faço é difícil, para o povo é fácil. O filho do ímpio arranja um emprego, vai para a faculdade, o meu não vai. Eu boto um currículo, o meu currículo não é aprovado, o do cara que lá bebe cachaça, sobe, se prostitui, ele vai lá e é aprovado, o meu não. Eu faço uma proposta, eu boto um orçamento, eu dou um orçamento lá, o cliente aprova o do ímpio, o meu não. E as pessoas começam a fazer essas comparações. Por quê? Porque elas não estão vivendo a visão da salvação, e sim a visão material. E vão dizer nos seus corações, é inútil ser crente, é inútil viver na presença, tudo para mim vai ser mais difícil. Por quê? A diferença está, o que serve a Deus, ele é limitado. O que serve a Deus, ele vive segundo a vontade de Deus para a vida dele e não segundo a força do seu braço. Parece até que o ímpio está vivendo bem, aparentemente, como ele mesmo diz. Olha, então, os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção. E os que estavam dizendo, e na presença dele foram escritos um livro, os nomes dos que respeitaram a Deus. Sabe qual é a diferença? É que o seu nome, o meu nome está escrito no livro da vida. O meu nome e o seu nome, o do ímpio não. A promessa de Deus foi outra. Deus cansou de derramar bênçãos materiais na vida do povo, porque toda vez que o povo estava bem, o povo estava adorando a Deus. Mas quando o povo começava a passar por dificuldades, eles blasfemavam e faziam outro Deus. Eles começavam a se desviar. Toda vez Deus começou a perceber que toda vez que ele abençoava essas pessoas, que toda vez que ele dava os bens às pessoas, Israel esquecia de Deus. Foi assim quando entrou na terra prometida. Eles entraram na terra prometida e esqueceram de Deus, ao ponto de Josué dizer, vocês escolham aí a quem vocês vão servir, se é os deuses dos amorreus, dos filisteus, ou vai ser o Senhor dos exércitos, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Josué disse. Josué chamou eles para um confronto, e eles por remorso resolveram seguir a Deus, mas só por remorso. Foi assim também no tempo de Gideão, a mesma coisa. Estavam vivendo bem, estavam tudo ótimo, abandonaram a Deus. Aí Deus manda os medianitas, os amalequitas roubarem tudo, tomarem tudo e correm para a caverna. E só resolveram buscar Deus quando estavam empobrecidos, quando estavam na merda. Era sempre assim, o povo de Israel só lembrava de Deus quando estava sofrendo. O povo de Israel só lembrava de Deus quando a dor apertava. O povo de Israel só lembrava de Deus quando a barriga, colava nas costas. O povo de Israel, quando estava bem, esquecia de Deus. Então Deus muda o plano.
Deus, eu não vou deixar esse povo escravo. Não vou libertar esse povo do Império Romano. Eu vou largar esse povo aí. Eu vou largar esse povo aí e vou salvar eles espiritualmente. Então, chega o tempo de Jesus. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus ensina, Jesus é morto, Jesus ressuscita, Jesus prega para os discípulos, dá as ordens, os discípulos começam a pregar e as pessoas começam a se converter. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que as pessoas pegavam as propriedades e devolviam os pés dos apóstolos, colocavam lá, porque eles pensavam, olha, a gente não precisa mais disso, a gente vai subir para o céu, porque eles pensavam que Jesus iria voltar naquela época. Então eles se desfaziam de tudo, e o tempo foi passando, e aí Jesus vem, e Jesus começa a pregar, bem-aventurados sois os humildes, os mansos, bem-aventurados sois os pacificadores. Jesus pregou a paz, a alegria, e Jesus pregou também para a gente não se preocupar com o que comer e com o que vestir. Jesus falou isso. Por quê? Porque a promessa de Cristo não era dinheiro, não era bênção, porque sabia que as pessoas só iam adorar a Deus pelo interesse. A promessa de Jesus foi essa: vocês sofreriam aflições por causa do meu nome, vocês seriam perseguidos por causa do meu nome, vocês morreriam por causa do meu nome. E ele começa a fazer tipo uma maratona de campeonato. Quem resistir até o final às dificuldades será escrito no livro da vida. Ele começa a fazer isso. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21. Eu comecei com um sermão expositivo para você. Amém? Malaquias termina dizendo: outra vez vereis a diferença. E você vai ver Jesus fazer a mesma menção. No versículo 17 você vai ver o Senhor dizer, né? O Senhor Todo-Poderoso diz. Não lê não, eu estou falando aqui com vocês. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão meu povo, e quando chegar o dia que eu estou preparando para eles, eles serão meu próprio povo. E eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que obedece. Aí você vai ver Jesus dizer assim, olha, Mateus 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Mas somente os que fazem a vontade de quem? Do meu Pai. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará onde? Mas isso aí é que dia? No dia do juízo. Isso aí é no dia do juízo. Não é aqui, não é agora. É no dia que Jesus irá julgar todas as nações. Porque muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu servi, em teu nome eu trabalhei, em teu nome eu preguei. Mas no dia do juízo ele vai fazer separação entre o justo e o perverso. Porque as pessoas dizem, eu sou cristão. As pessoas dizem, eu estou na igreja. As pessoas dizem, eu sirvo a Deus. As pessoas dizem, eu estou caminhando com Jesus. Mas quais são os objetivos delas? É vencer na vida ou ser salvo? Onde está teu coração está o quê? Se teu coração está em Cristo e no reino dos céus, o teu tesouro é o reino dos céus. Se teu coração está em Cristo e nos bens da terra, o teu coração os bens da terra. Porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a sua vontade, a Deus e o dinheiro. Você tem que abdicar das coisas, para que você possa entrar no céu e seu nome ser escrito no livro da vida. Aí você volta aí um pouquinho, Mateus 5, 17. Mateus 5, 17. Jesus vai falar assim, nós estamos falando do juízo de Deus. Muita gente está pensando que Jesus vai ser bonzinho no dia do juízo. Ele está sendo bom agora. Quem compra à vista aqui no cartão de débito e quem compra no cartão de crédito? O cartão de débito a gente passa, desconta na conta na hora, não é isso? Na hora. Você não deve mais nada. E o de crédito?
A conta chega, não chega? E quando a conta chega? E se a gente gastar demais? É isso que Jesus estava falando na nossa linguagem. Diz assim, olha: não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Em algumas traduções está dizendo: não pense que eu vim para trazer paz. Não pense que eu vim para trazer paz. Eu vim trazer espada, divisão. Jesus está dizendo que veio trazer divisão. E aí no versículo 18 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem ao menos a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. O fim é o quê? O dia do juízo. Ou seja, olha, passará o céu e passará a terra, mas a palavra de Deus ficará intacta. Jesus não veio riscar a lei. Jesus não veio riscar as ordenanças da lei. O não matarás, o não roubarás, o não dirá falso testemunho. Jesus não veio tirar a lei como muita gente pensa. Que as pessoas pensam que Jesus veio para viver na graça, trazer a graça. E a gente pode pecar pela graça. A gente pode viver como quer pela graça. A gente pode usar a graça de Deus para obter os nossos próprios interesses. Não, ele veio para trazer divisão. Para trazer, olha, divisão, trazer espada, trazer guerra, conflito dentro da gente. Trazer renúncia. Era isso que o povo de Israel não entendia. O povo de Israel estava dizendo: é inútil servir, é inútil agradar a Deus, é inútil fazer a vontade de Deus. É inútil porque o povo lá fora está fazendo e tem a mesma coisa. Mas a pergunta é: o povo lá fora está fazendo, se for no sentido de salvação, ele vai ter a mesma coisa que a gente? Não vai. Porque Deus só vai dar lugar no céu para as pessoas que se separaram. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus faz cair o sol sobre justos e injustos. E também vem o mal sobre bons e ruins. Tudo que a gente passa, o ímpio passa. A gente adoece, o ímpio adoece. A gente come, o ímpio come. A gente dorme, o ímpio dorme. A gente tem, o ímpio tem. Dentro do mundo material não há diferença entre a gente, porque Deus não faz distinção de pessoas. A Bíblia diz que Deus falou para Adão: do suor do teu rosto comerás o quê? O pão. A prosperidade financeira, os bens terrenos, vem do quê? De trabalhar. Se você ficar dormindo, você não vai ter. Sabe por que o povo de Israel não tinha? Porque o povo de Israel ficava esperando cair do céu. E o ímpio trabalhava. Então eles queriam comparar, queriam usar Deus como amuleto, melhor dizendo. E queriam que Deus abençoasse eles. Mas Deus disse: olha, no dia do juízo eu farei diferença entre o justo e o perverso. Não é inútil quem me serve, não. Os que me servem, eu escreverei o nome no livro da vida. Os que me servem vão estar escritos lá. Os que me servem vão estar escritos. Mas os que não me servem não vão estar, não. Não vão estar. E ele continua dizendo, versículo 19: portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar outra pessoa, outras a fazerem a mesma, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Aí o versículo 20 ele termina dizendo: pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis e fazer a vontade de Deus, que é o mestre da lei e os fariseus, na minha tradução. Só vai entrar no céu quem fazer a vontade de quem? De Deus, quem obedecer. Será que é inútil servir a Deus? Será que é inútil passar por prova? Será que é inútil passar por dificuldade? Será que é inútil ser caluniado? Será que é inútil ser perseguido? Será que é inútil passar por humilhações por amor do nome de Jesus? Será que é inútil negar a si mesmo por amor de Jesus? Nunca foi inútil. Nunca será inútil. Nunca será inútil. As pessoas estão acostumadas com essa mensagem podre que estão pregando para as pessoas aí, a tal da teoria da prosperidade, achando que as pessoas que estão lutando por bens na terra, usando Deus como amuleto, vão encontrar a salvação. A salvação é para os que obedecem, para os que praticam, para os que buscam, para os que se rendem para Jesus, para aqueles que, olha, suportam tudo
pelo amor de Jesus. E que nunca blasfemam, nunca falam mal de Deus, dizendo: ó Senhor, é inútil te servir, porque eu estou passando isso. E nós oramos às vezes assim, levianamente, dizendo: Senhor, por que o Senhor deixa eu passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? A pessoa que está olhando pelo lado material, ela vai fazer essa questão, ela vai fazer esse questionamento, ela vai indagar, dizendo: Deus, cadê o Senhor? Por que eu estou passando por essas provas? Ela vai indagar. Mas a pessoa que está buscando o prêmio maior, o prêmio superior, que é estar com Cristo, ela sabe que a recompensa dela é certa. Ela sabe que está guardado, que a conta vai chegar, e naquele dia Ele vai separar os bons e os maus, o ímpio e o santo, o justo e o perverso. Ele vai fazer separação. Ele vai fazer a separação. E nós temos que aprender uma coisa. Jesus disse assim: eu vim para cumprir a lei. E qual é a lei que Ele está dizendo? Lá em Mateus 28, 18, Jesus chama os discípulos e dá uma ordem. Diz assim: olha, ide, portanto, e pregai o evangelho, ensinando, batizando e ensinando a obedecer tudo que eu te ordeno. Toda a lei do Senhor, Ele diz, melhor dizendo. Ensinando. Jesus disse: qualquer que ensinar a lei errada, ele vai pagar. E qualquer que ensinar a lei certa, ele será maior, será grande. A obrigação minha e de todas as pessoas é ensinar você o caminho do reino dos céus. E a obrigação sua é aprender o caminho do reino dos céus e praticar. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz que bem-aventurado é o que lê, o que ouve e o que pratica o conteúdo da palavra, porque o tempo está próximo, ou seja, o dia do juízo. O dia do juízo. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Já já a gente acaba. Hoje o sermão é expositivo. Hoje a gente vai ler Bíblia. Apocalipse, final da Bíblia. Último livro da Bíblia. A gente leu o último livro do Velho Testamento, a gente agora vai para o último livro do Novo Testamento. 3. Apocalipse 3, verso 2. A mensagem que é dada à igreja de Sardes. Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, escrevo o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Ele começa a dizer, versículo 2: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois eu sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que Deus exige. Portanto, lembre do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. E se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Eu paro um pouquinho aqui. Jesus também disse assim: eu virei como um ladrão. Mas o texto diz: eu sei das tuas obras, eu sei do que você está fazendo. Ele fala assim: tem nomes de que está vivo em algumas traduções, mas estás morto. Tem muita gente dormindo, sabia? Muita gente dormindo. Está dormindo. Está deixando a vida me levar, a vida leva eu, igual a Zeca Pagodinho. Está vivendo assim. Vem para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço, vem para o culto, adora, volta para casa, e em casa vive sua vida do mesmo jeito que vivia outrora, achando que no dia do juízo ela vai conseguir entrar no céu com a vida que ela está levando de desobediência. Xingam, fazem mal às pessoas, não são fiéis a Deus, não dão perdão às pessoas, vivem uma vida desordenada, interesseira, trapaceiam, vivem uma vida de todo tipo de igualzinho ímpio, não tem diferença. E elas acham que estão salvas.
estão dormindo, porque o texto vai ser bem claro. Só vai entrar no céu os obedientes, os santos, os puros, os limpos de coração, os que estão perfeitamente transformados. Os que estão vivendo de qualquer maneira, igual o povo de Israel que estavam vivendo, vão ficar cobrando, dizendo: olha, por que eu estou servindo a Deus e minha vida não muda? Porque estão procurando mudança terrena. Mas outra vez Deus vai fazer a diferença. E o texto continua bem claro. E ele diz no versículo 4: mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Alguns, ele diz todos, alguns. Quando está falando alguns, porque foi feita uma seleção, como foi feita ao povo de Israel. Foi feita uma seleção, só as pessoas. Alguns estavam murmurando quando Malaquias profetizou aquilo. Alguns estavam dizendo: era inútil te servir, é inútil te obedecer, é inútil fazer a tua vontade. Mas alguns se juntaram e foram fiéis. E Deus disse: olha, vocês vão ser escritos no livro da vida. Vocês vão estar lá no livro da vida. Vocês que foram fiéis. Deus derrama um plano de salvação. E através de Jesus ele consuma. E através de Cristo ele traz a plena realidade isso. Porque a pregação de Jesus, mesmo dentro da lei, foi o oposto do que as pessoas acreditavam no passado. No passado o pensamento deles era conquistar reinos, terras, poder. Na pregação de Jesus, a única briga do homem interior, a única guerra dele é com ele mesmo. O único inimigo que ele tem é ele mesmo. Jesus diz: olha, o único inimigo que você tem é você mesmo. Arrepende-te, muda, seja sincero com você mesmo, busque olhar para dentro de você e ver se realmente você está limpo, vestindo vestiduras brancas. As vestiduras brancas representam a santidade, representam uma vida separada, uma vida mudada, transformada com o poder de Deus, interessada no céu e não nas coisas materiais. Jesus disse: olha, buscai primeiro o reino dos céus. Focai primeiro, almeje primeiro, está lá. O demais eu acrescento. Você não precisa se matar por isso. Você não precisa viver em função disso. Você não precisa usar Deus como amuleto. Você precisa estar salvo. Está escrito no livro da vida. E ele continua dizendo assim, olha, versículo 5. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu não tirarei. Por que ele diz assim, eu não tirarei? Porque até chegar o dia do juízo, o nome pode ser tirado. Até chegar o dia, o nome pode ser tirado. Depende de mim e de você. De permanecer. Porque ele diz assim, ó, aos que conseguirem a vitória, ou seja, ao vencedor. Porque nós estamos numa batalha dentro da gente, para permanecer no caminho, para não murmurar contra Deus, para não voltar atrás, para não retroceder, para não abandonar Deus, porque as coisas estão difíceis, porque vai vir os tempos difíceis. Talvez você fique desempregado, talvez você fique doente, talvez seu casamento dê problema, talvez seu filho se desvie, talvez você passe por situações que você vai dizer, cadê Deus na minha vida, o que eu estou fazendo aqui? Você vai olhar assim e dizer assim, rapaz, está tudo de ruim vindo sobre mim. E nessa hora, será que a gente vai ter força? Será que a gente vai ter vontade? Será que a gente vai ter perseverança? Será que a gente vai continuar lutando com nossa natureza para não dizer, Senhor, ó, não vale a pena te servir? Será que a gente vai ter a sinceridade de fazer um autoexame e dizer, nós que estamos errados, Senhor. É nós que estamos aqui, olha, no caminho errado. Sabe de uma? Eu não estou nem preocupado mais. Eu quero o Senhor. A tua graça me basta. Será que nós vamos ter essa força para dizer que Deus é Deus mesmo com as coisas difíceis? Será que nós vamos resistir até o último dia? Porque o mundo globalizado está apertando as pessoas que são fiéis. A cada dia vai ficar difícil ser cristão. A cada dia vai ficar mais difícil seguir a Deus. A cada dia você vai ter que viver assim, dizendo não ao sistema. Não às modalidades do mundo. Não a cada dia.
E a pregação do evangelho já está sendo profanada. Hoje as pessoas pregam a legalidade dentro da igreja. As pessoas pregam hoje uma vida desordenada na igreja. As pessoas pregam hoje teorias, como teoria da prosperidade, como mover pelo Espírito. A pessoa chega na igreja, não lê Bíblia, roda e acha que está salvo. O outro prega que o cara tem que ter um carrão, uma mansão. Aí o cara começa a postar, fazer Deus de loteria na igreja. E as pessoas embarcam nessa e não focam. Edificar uma casa sobre a rocha, para quando vir o vento, para quando vir enchente, ela permanecer firme. Ela não procurar o pastor e dizer: pastor, estou indo embora, não quero mais congregar não. Sabe o que eu mais ouço hoje dos pastores? É que os irmãos estão se desviando. Nessa quarentena, muitas pessoas ficaram em casa e não voltaram mais para a igreja, porque não estavam alicerçadas na rocha. Perderam seus empregos e aí blasfemaram contra Deus. Teve problemas, perderam um ente querido e disseram: Deus deixou meu parente morrer, e abandonaram Deus. Mas Ele está dizendo: olha, nunca diga que é inútil servir ao Senhor. Nunca abra a sua boca, como o povo de Israel estava falando, e Malaquias vai lá através do Espírito Santo e exorta o povo. Nunca diga que é inútil passar por provações por causa de Deus. Nunca diga que o que você está passando, olha, não vale a pena. Porque vale a pena, porque no dia que você vencer, no dia do juízo, no dia que Deus fizer a separação, no dia que Ele vier para julgar as nações, no dia que Ele vier para levar seu povo, Ele vai fazer separação. Só vai subir os que resistiram até o último dia. Só vai estar lá aqueles que vestiram com as vestiduras brancas, aquele que não desistiu de nada, aquele que suportou ser caluniado, ser xingado, humilhado, aquele que perdeu por Jesus. Só vai ficar eles. E ele continua dizendo assim, ó: eu darei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que aquelas pessoas pertencem a mim. Ele disse: eu vou dizer para todo mundo, eu vou tornar público que todas essas pessoas que venceram, elas me pertencem. Por isso que ele vai dizer naquele dia para alguns que não foram fiéis até o fim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. As pessoas estão ainda vivendo a ilusão de um evangelho fajuto e frágil. A ilusão de um evangelho que as pessoas fazem shows pirotécnicos no altar. Da emoção que o pastor grita, roda, pula, bota luzes, e as pessoas se emocionam e vêm para a igreja achando que está em paz, como se fosse indo para um cinema, para um circo, se divertir. Nós estamos na igreja para aprender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Não vale a pena você perder seu tempo, sair de casa, vir para a casa de Deus para não praticar essa palavra, porque só vai ser salvo quem praticar. Quem murmurar não vai, quem reclamar não vai. Quem estiver pensando que igreja é loteria, vai perder a salvação. Quem estiver pensando que igreja é lugar de receber bênção, vai perder a salvação. Quem estiver achando que igreja é lugar de consertar seu casamento, vai perder sua salvação. Quem estiver achando que igreja é lugar de você ser curado, vai perder sua salvação. Porque Jesus curou uma multidão. Sabe quantos ficaram com ele no dia que ele foi crucificado? Nenhum. Todos vazaram, todos foram embora. No dia que ele deu uma palavra dura, só ficou os discípulos e disseram ainda: Senhor, dura essa palavra, quem poderá ouvir? Quem poderá ouvir? E Pedro é o único que amava Jesus, com todos os seus defeitos, disse: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra da salvação? Ou seja, Pedro disse: olha, eu deixei minha casa, meu barco, a minha vida toda para trás. Eu não tenho como voltar para casa, eu vou para onde? Eu não tenho mais nada, eu perdi tudo só pelo Senhor. Você largou tudo para trás. Paulo vai dizer lá aos Filipenses: as coisas velhas eu deixei para trás, e hoje eu corro em busca do prêmio. Qual é o prêmio que Jesus prometeu? A salvação. Corra em busca da salvação. Nunca diga é inútil servir a Deus, porque você está servindo a Deus por salvação e não por bens. O povo de Israel estava murmurando porque queria os bens. Eles olhavam, o povo do mundo, ó, para lá tem tudo. Vamos trazer para o dia de hoje, tem um carrão. Opa, aí eu com minha bicicleta vou para o trabalho, o cara passa e joga lama em mim. O
O cara chega lá, toca de carro todo ano, e eu tô com o meu velho aqui há 20 anos. E começa a olhar para isso. A mulher do cara tá lindona lá, que vai para academia, fitness, e a minha tá toda aqui acabada, porque eu não posso pagar nada. A pessoa começa a olhar dessa maneira. Esquece isso. Olha, o seu alvo é Cristo, o seu alvo é o céu. Aqui é lugar de salvação. Se a pessoa vem para essa igreja, ou vai para qualquer igreja procurando bens materiais, ela vai quebrar a cara. Porque, olha, não está condicionada a isso. Porque se você vier procurando coisas terrenas, quando as coisas terrenas não chegarem, você vai dizer o que o povo de Israel disse: é inútil te servir, Senhor. É inútil. É inútil orar, é inútil vir para o culto, é inútil ler a Bíblia, é inútil eu te obedecer. Eu te obedeço e nada acontece. Eu não tenho nada. Eu cheguei a um tempo da minha vida que eu quase fiz esse questionamento, porque eu busco a Deus há 26 anos. E teve um tempo da minha vida, vou dizer melhor dizendo, 20 anos da minha vida eu passei só quebrando a cabeça. Eu não tinha uma casa para morar, eu não tinha nada. E sabe o que eu ouvia das pessoas? Cadê teu Deus? Quando eu ia evangelizar alguém, as pessoas diziam: Deus mudou a tua vida? Cadê os teus bens? Tu tem o quê? Tu mora numa favela, numa casa velha. Eu ouvia isso todo dia. Tu anda de pé. E doía no meu coração, porque eu ia evangelizar a pessoa e eu recebia isso. Eu ouvia. Enquanto um testemunho aí eu não tinha para contar. Mas eu tinha uma certeza que eu fui salvo. Eu tinha uma certeza que o Espírito Santo veio sobre mim. Eu tinha essa certeza. Teu casamento tá uma porcaria. Eu via isso. Parece um bestalhado, vai para a igreja, o casamento dele tá uma merda. Era assim que eu via. Tua mulher tá lá no mundo, teus filhos tá lá no mundo, cadê? Eu via isso. Mas eu estava alicerçado em Cristo. Eu nunca questionei Jesus. Eu nunca disse para Jesus que ele não existia, que era inútil servir a ele. Pelo contrário, eu sempre almejei, mesmo chorando, mesmo sofrendo. Por isso eu estou aqui. E eu luto até o dia que Jesus voltar, eu vou lutar. Porque amanhã eu posso perder tudo. Esse problema, quando perder tudo, quando não tiver mais nada. Quando a gente vê a pessoa que você ama morrer, como eu vi a minha irmã morrer, a caçula. Tinha 8 dias que tinha ido para a igreja, começou a ir para a igreja. Quando a menina vai para a igreja, ela morre. E aí? A minha outra irmã no dia do funeral gritou: aí, adiantou que ir para a igreja? Todo mundo vindo. Chegou para minha mãe e gritou: aí é o crente que a senhora foi ser aí, ó. Aí, ó, tá enterrando a filha. E ela gritando em cima do caixão: levanta, Anne, daí, bora beber. E eu olhando, todo mundo olhando. Suportar por Cristo, suportar, não blasfemar, resistir até o fim, para que o nome da gente esteja no livro da vida. Porque os que não suportaram, não vai estar, não vai estar, não vai estar. Você não precisa abrir, não. Salmo 69, verso 27 diz assim: toma nota de todos esses pecados dele. O salmista vai dizer: não deixe tomar parte na tua salvação aquele que o nome deles sejam riscados do livro da vida, e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Ele diz: ó, toma nota disso. Não deixa o nome dessas pessoas que não vivem segundo a tua palavra, na obediência, ser colocado junto com aqueles que estão no livro da vida. Ou seja, Deus fará separação entre o justo e o perverso, o que serve e o que não serve, o que está fiel até o fim e o que não está fiel. Não adianta a gente murmurar. O negócio é seguir o caminho. Sabe quantas pessoas não estão mais porque se frustraram com o evangelho? Muitas não estão mais na presença, não vêm mais na igreja, porque pensaram que Deus iria fazer algo com ele e Deus não fez. Pensaram que ia conquistar alguma coisa e não conquistaram. O plano de Deus foi outro. Nem todos estarão aptos a receber as coisas materiais. Nem todos terão vida boa enquanto buscam a salvação. Nem todos viverão em paz enquanto buscam a salvação.
mas o fundamental é estar na presença. A ordem é que devemos acordar. A ordem é que devemos permanecer. A ordem é que nós nos fortalecemos na presença de Deus. Como, pastor? Orando, jejuando, perseverando, não dando ouvido ao conselho dos ímpios. Não olhando, não fazendo comparações com a sua vida, com a vida do ímpio. Esqueça a vida do ímpio, olhe para Cristo. Esqueça aqueles que caem, olhe para Cristo. Esqueça os maus exemplos que você vê no Evangelho, olhem para Cristo. Se um pastor pecar, continue. Se o pastor cair, continue. Se você perder tudo, continue. Não olhe para as dificuldades, olhe para Cristo. O seu alvo é o céu. O seu alvo é o nome escrito lá no livro da vida. O seu alvo é esse. O seu alvo é ele pegar a caneta de sangue lá e colocar lá o seu nome. O seu alvo é no dia da chamada de Deus, o seu nome está na lista. Mas para isso você vai ser perseguido, caluniado, até preso e morto por amor do nome de Jesus. Para isso você vai sofrer aflições. E ele vai dizer: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele fala: lembrem do que vocês ouviram. O conselho é: voltem a obedecer. Se você estava desobedecendo a Deus, volte a obedecer. Porque Deus terá misericórdia no dia do juízo. Deus terá misericórdia no dia do juízo. E aí diz assim: alguns de vocês têm se conservado limpos. Alguns de vocês têm permanecido limpos. Alguns, nem todos. Alguns. O pastor, o senhor sabe? Não. Deus sabe. Mas aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28: examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar, você tem que se examinar a cada dia. Quando você levanta, você se examina, e quando você vai dormir, você se examina. Deus, como foi meu dia? Eu fiz o que de errado? E pede perdão. E continua limpo. A gente chega em casa do trabalho, o que a gente faz? Toma banho, se lava da sujeira que a gente passou. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando a gente chega em casa, a gente vai lá e se lava da sujeira espiritual, de toda a porcaria que a gente ouviu durante o dia, e de toda a porcaria que a gente falou, de todo o pensamento ruim que a gente teve. Porque você vai ter, você está no casulo, carne, as tentações vão vir, as lutas virão, mas você precisa permanecer de pé, você precisa permanecer firme. Eu vou encerrar. Diz assim, Malaquias, agora vai aí, capítulo 5, o último capítulo 4 de Malaquias, para a gente encerrar. Vocês fecharam, não foi? Malaquias 4, diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos, todos os maus serão queimados com uma palha e queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegrias como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como eles se fossem pó da rua. Ou seja, naquele dia os maus serão queimados no inferno. Porque Deus preparou um lago de fogo e enxofre para os pecadores, mas preparou o céu para os santos. E aonde a pergunta é: qual é o nosso alvo? É o fogo do inferno ou é o céu? Qual é o nosso alvo? Mas Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino.
A boca fala, mas a gente tem que praticar. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é como a onda do mar. Quem vai te salvar é a tua prática. Quem vai te salvar é passar pelas provas. Quem vai te salvar é vencer. Competir para Deus não vale, não. Tem que ganhar. Não existe segundo lugar no céu, não. Tem que chegar em primeiro. Tem que vencer. Ao vencedor. Ao vencedor. Não tem quem fez pela metade. Não tem quem fez, não. Moisés, ele fez tudo certinho. Só porque ele bateu na rocha, ele não entrou na terra prometida. Deus não vai ter pena nem piedade daqueles que vivem meia boca. Deus só vai salvar aqueles que vencem, que vai até o fim. É hora da gente voltar, acordar, como diz a palavra. Porque só vai entrar o justo, só vai entrar o santo, só vai ser salvo aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que obedece. Jesus disse, olha, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, ou seja, a maldade. E sabe qual é a maldade que ele está dizendo? Eu vou repetir. Lembre, ele vai dizer assim, o Senhor Todo-Poderoso diz, está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados. Orgulhoso é a pessoa que ela acha que sempre está certa, que ela sempre acha que é melhor, sempre acha que está fazendo certo e não tem humildade de reconhecer que ela precisa se arrepender. O contrário de humilde é orgulhoso, é prepotente, é a pessoa que diz eu não preciso, eu estou bem. Eu digo para você, todo dia eu preciso me arrepender. É hora da gente fazer isso. Eu queria orar nessa noite, orar para que nós possamos abrir os olhos, acordar desse sono, porque muita gente está dizendo, olha, eu estou vivo, mas Deus sabe que está morto. Deus sabe que não ora mais. Deus sabe que não lê a Bíblia mais. Deus sabe que não busca mais. Deus sabe que diz, sempre fica dizendo em casa, é inútil ser crente, não vale a pena. Deus sabe do pensamento de cada um. Mas a gente precisa acordar e dizer assim, Senhor, a partir de agora, eu vou pegar o restinho do que eu tenho de vida e vou acender essa chama que é em mim. Ele fala, olha, ainda dá tempo. Apocalipse vai dizer assim, dei tempo para que se arrependesse. Enquanto você está vivo, enquanto Jesus não volta, há tempo de voltar. Há tempo de se arrepender. Há tempo de dizer assim, Senhor, eu a partir de hoje vou fazer a tua vontade. Eu vou viver a tua vontade. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou me render ao Senhor. Bota a mão no seu coração, feche seus olhos. Faça uma reflexão aí, como é que você tem vivido? Será que você tem vivido uma vida santa, digna de entrar no céu? Eu não sei, você sabe. Eu vou orar. E se você sente que você precisa se arrepender, no seu lugar, faça a sua oração de arrependimento, porque o Senhor está aí ouvindo e irá te perdoar. Senhor, eu não estou aqui, Senhor, para julgar ninguém. Eu não estou aqui para dizer quem vai entrar, quem não vai entrar. Eu não estou aqui, Senhor, para dizer, Senhor, que eu sou juiz, porque eu também preciso do teu perdão, Pai. Eu não sou perfeito. Quantas vezes, Senhor, a gente perde, Senhor, o controle. Quantas vezes, Deus, a gente perde o controle, Pai. E às vezes falamos o que o povo de Israel disse no tempo de Malaquias. É inútil te servir. É inútil sofrer pelo teu nome. É inútil se dedicar à tua lei. Mas o Senhor disse que veio para cumprir a lei. A lei não acabou. A lei não foi tirada. A lei está aí até hoje. E nós precisamos viver em função dela. A graça não riscou a lei, Pai. A graça veio para que a lei fosse cumprida. Senhor, a diferença era, Pai, que a lei era uma obrigação e a graça, Senhor, é a devoção. Nós não somos obrigados a cumprir a lei, mas somos devotos a ela. Aleluia, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Limpa o nosso coração, Deus. Transforma a nossa alma, Pai.
Tira da gente as coisas que não provêm do Senhor, que não te agradam. As coisas que, meu Pai, nós temos feito, que o Senhor tem se repugnado, que o Senhor tem se chateado, que o Senhor tem se entristecido, Pai. Faz com que as pessoas possam voltar à Tua presença. Faz com que as pessoas possam buscar a Tua presença, Pai. Faz com que as pessoas possam se arrepender e dizer: Deus, a partir de hoje eu vou voltar. Eu vou voltar a orar, eu vou voltar a ir ao culto, eu vou voltar a te buscar, Pai, eu vou voltar a te servir, eu vou voltar a obedecer o Senhor em tudo. Eu não vou mais dizer que é inútil estar na igreja, que é inútil ler a Tua palavra, que é inútil assumir uma postura de cristão. Eu não vou dizer mais, eu vou me render a Ti, Senhor. Eu vou caminhar, Pai. Eu vou aceitar de novo o Senhor. Eu vou, Senhor, lembrar do dia que o Senhor me chamou. Eu vou voltar às primeiras obras, Pai. Eu vou me arrepender enquanto há tempo. Eu vou viver uma vida transformada. Senhor, eu prometo a partir de agora, Pai, que não será como antes. Meu Pai, daqui para frente, só me dar o perdão, Deus. Me faz voltar. Me faz ser restaurado. Tira de mim, Senhor, os desejos mundanos e me devolve a graça que o Senhor um dia me deu, para que eu possa, Deus, estar com o meu nome escrito no livro da vida. Oh Deus, reescreve, Pai. Bota de novo lá, Deus. Coloca na lista da Tua chamada. Coloca lá a minha matrícula, Pai. Me coloca na escola do céu. Coloca lá, Pai, o meu nome, Deus. E não deixa sair mais de lá, Deus. Porque no dia que o Senhor voltar, eu quero ser chamado. Eu quero que meu nome seja chamado. E eu vou dizer aqui: presente estou, Pai. Sentado lá, Pai, eu não vou faltar nesse dia. Eu vou estar na congregação dos justos. E o Senhor vai fazer diferença entre o justo e o perverso. O que te serve e o que não serve. E eu vou ser, Senhor, o justo, o que serve, o que o Senhor exaltou, o que o Senhor escreveu, o que o Senhor diz. Esse é meu filho amado, a quem eu tanto tenho prazer. O que o Senhor deu vestiduras brancas, Pai, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim, para receber a bênção de Deus. A gente vai para casa. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te abençoe e te dê a paz, vá diante de ti. E que a paz do Espírito Santo, a consolação do Senhor esteja sobre a sua vida. E que ao chegar em casa com essa paz, todos que estão lá recebam a paz através da sua vida. E que essa paz seja notória ao seu semblante e todas as pessoas possam ver em você o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus leva o teu povo para casa. Que eles possam sair daqui refletindo que a vida dele deu. Não é mais dele, mas é sua, Pai. E que o nome deles estão escrito no livro da vida. E que eles possam voltar sempre a te adorar, a te buscar, estar aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe. Até terça-feira. Para Jesus. Para Jesus. Quem precisar falar comigo,